pegar alguns temas aí, que todos interligados aí, mostrando cenas de um país sem rumo. O primeiro foi essa suposta finalização das investigações da morte da Marielle, e, de repente, surge o delegado Rivaldo, que está preso aí, pedindo, pelo amor de Deus, para dar um depoimento. Eu reitero o que nós já falamos aqui pioneiramente desde aquela fase. Falta a família Bolsonaro aí. Não estou dizendo que a família Bolsonaro não tem elementos para dizer que ela que ordenou a morte da Marielle, mas que acompanhou e tem envolvimento, tem. Basta vocês consultarem aí nos arquivos do GGN o conjunto de matérias que nós levantamos aí, mostrando essa vinculação dele com o episódio. Primeiro caso, quando vai o motorista lá buscar o Rony Lessa, lá no condomínio do Bolsonaro, e o porteiro diz, não, ele pediu a casa do Bolsonaro. A Globo deu isso aí, o Witzel, lá, que era o governador do Rio, entrou em desgraça aí com o governo, com o Sérgio Moro, com a Procuradoria-Geral da República, por conta disso, e o Bolsonaro desmentiu, dizendo que ele estava em Brasília, e comprovando que ele estava em Brasília aquele dia. Logo, a ligação não podia ser para ele. Nós mostramos aqui, detalhadamente, aqui, o sistema de telefonia do condomínio que permitia ligações para celulares. Esse foi apenas um dos pontos. Depois você tinha pontos lá, um Twitter de uma jornalista conhecida em Brasília, dizendo que o Bolsonaro, naquele dia da morte da Marielle, ele estava se preparando para voltar para o Rio, porque estava com indisposição. Você, quando está com indisposição, você vai para o hospital, você não pega o avião. E depois ele cancelou isso aí, no dia seguinte ficou zanzando em Brasília e voltou no dia seguinte para o Rio. O filho, Carlos Bolsonaro, quando ele pega o equipamento da portaria, ele pega o equipamento e mostra, ele se filma no equipamento, mostrando todas as ligações do período, para mostrar que naquele horário X lá que o porteiro tinha falado, não tinha tido ligação para lá. Ele ficou o dia inteiro com aquele equipamento na mão, poderia simplesmente ter apagado aquilo. Mas lá ele deixa escapar uma informação preciosíssima, que nós demos aí, a imprensa dormiu. Lá para as tantas, está lá, 17 horas. Ligação, ele fala, isso aqui é para minha casa, essa ligação, mas veja o que é. Clica lá na gravação do MP3 e o porteiro fala, seu Carlos, chegou o seu Uber. Isso aí no mesmo momento em que o Lessa e o motorista se preparavam para sair do condomínio para ir matar a Marielle. É muita coisa, gente. É muita coisa. Na época lá, eu conversei até com o pessoal lá, o deputado lá, o ministro da Embratur aí, que o cara é corajoso, CPI e tudo. Falei para ele isso, ele falou, não, o delegado, a polícia já disse que era o primo do Carlos Bolsonaro que estava lá. Por quê? Porque se fiavam, na época, na versão desse Rivaldo, que depois se provou que estava afastando, que estava desviando aí as investigações do foco principal. Esse é um ponto. Segundo ponto, Tarcísio, aqui em São Paulo. Ele anunciou cortes, simplesmente, genericamente. Aliás, tem duas menções específicas, Fundação Padre Anchieta e Casa do Menor. Bastou anunciar os cortes para os 3 jornais simultaneamente, mais a revista Veja, praticamente lançarem ele para presidente. Ele está fazendo aquilo que o Lula não fez, que é cortar. Pouco importa, não analisam que cortes que são esses. Hoje eu recebi até um material de uma fonte aí bem colocada, que fala, ele anunciou aqui novas linhas de ferrovias e tudo, aí veja se saiu alguma do lugar, só a da Vale, que não tem nada a ver com São Paulo. Então, esses cortes, veja bem, a eficiência depende de um conjunto grande de indicadores. Eu tenho uma entrega que eu faço para a população. Eu tenho que fazer a mesma entrega com menos recurso. Isso aí é eficiência. Ou eu, com o mesmo recurso, eu faço mais entrega. Isso é eficiência. Aqui não, os 3 editorialistas, que de pior, olha, não é nem naquele período brabo lá dos anos 2000, aí eu vi coisa igual. Os 3 enaltecendo, porque ele está cortando, logo é sinal de eficiência. Quem disse que corte em si é sinal de eficiência? É um horror isso aí, é um horror esse primarismo.
E dentro dessa lógica, então, o que basta para conseguir apoio? Basta dizer que bandido bom é bandido morto e basta dizer que vai privatizar tudo que vier. Que é uma loucura, uma doença um negócio desse, gente. Você tem a reestatização de vários serviços de água em Portugal, na França e tudo, que você tem características específicas de empresas privadas, características específicas de empresas públicas. Aqui não. Você pode privatizar tudo aí, que é um horror. E daí você cata outros editoriais dos jornais. O setor público brasileiro é ineficiente porque o IDH do brasileiro está caindo. Está caindo porque tem menos Estado, não é porque tem mais Estado. E daí, dentro dessa lógica terrível, vem esse projeto de lei para privatizar as praias. E por que Flávio, muita gente perguntando, por que Flávio Bolsonaro está interessado? Porque o Flávio Bolsonaro, os Bolsonaro, desde aquela primeira visita do Trump, aliás, do Bolsonaro ao Trump, lembra que ele só faltou beijar o pé do Trump lá? Eles estão empenhados em fazer aquele projeto de um cassino em Angra dos Reis. Atuaram já em relação àquilo, aquele ministro do turismo, aquele que assassinava o acordeon, teve lá com o chefe da máfia de Los Angeles, de Las Vegas, desculpe, que morreu aí, que é o cara da ultradireita de Israel, que nem é a Conib aqui, que bancou a campanha do Trump, ajudou aqui o Bolsonaro e tudo. E logo em seguida o Carlos ou o Eduardo Bolsonaro tentaram com os Emirados que investissem em Angra. Eu tenho conhecidos em Angra que disseram que naquela época aquele pessoal da milícia da Zona Oeste do Rio estavam indo tudo para lá e adquirindo terras. Então daí dá para entender um pouco